Meus caros irmãos e irmãs que me escutam, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Eu, no meu ministério de aconselhamento, de fundador de comunidade, de formador de pessoas, não é? Eu sou muito procurado também por pessoas de fora que vêm conversar comigo sobre decepções amorosas, fim de relacionamento, dúvidas sobre a fidelidade do companheiro, da companheira, insatisfação no matrimônio, desgaste da relação, medo de contrair um relacionamento com alguém lá na frente, perceber que se enganou. E o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: o cristão é uma pessoa muito pé no chão, ou pelo menos deve ser. Um cristão não entra de cabeça numa relação sem antever as consequências. O cristão é uma pessoa que tem sim suas emoções, suas carências, é claro, como todo ser humano, mas não se joga de primeira. O cristão, quando procura uma relação para namoro, em primeiro lugar, tem gente que 15 dias já se casa e não dá certo, depois fica perguntando onde é que estava Deus, mas se conhecerem com 15 dias se casaram, acho que Deus vai dizer, né? Olha, eu vim saber disso agora. Estou brincando, Deus sabe tudo. Mas de repente o cristão é alguém que sonda, que vê a realidade, que faz comparações, que verifica acontecimentos na vida da pessoa amada, que procura entender a sua personalidade, procura até se adequar, né? Para pensar num casamento, numa vida a dois. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, seja na amizade, seja no noivado, seja no namoro e mais seriamente no casamento, nós estamos nos envolvendo e nós estamos vivendo a história do outro. O que o outro é, o que o outro ou a outra passou na vida. Cedo ou tarde, isso vai desabrochar. Tem pessoas que namoram e escondem o que passaram na infância, nos traumas da adolescência, né? Escondem muito bem sobre um feitio amoroso, uma aparência agradável, uma relação de alegria, mas quando vão para o casamento ou para a vida a dois, eclode. E aí você diz, mas você não era assim, né? Você não pensava assim, você não procedia assim, você nunca fez isso, você não é disso. O outro estava como que apenas segurando a caixinha de surpresa que mais cedo ou mais tarde vai se revelar. E isso não é só no relacionamento não, é na vida religiosa, é na vida profissional, né? A pessoa esconde assim uma delicadeza, um encanto, mas por dentro tem muita ferida que vem à tona. De maneira que um relacionamento, para dar certo, é preciso antes um conhecimento, um preâmbulo, uma convivência. Ninguém pensa nisso hoje não, né? Deu certo lá na night, pronto. A gente se encontrou no show de fulano, ficamos. A gente se encontrou de repente aí num carnaval fora de época e ficamos. Numa festa, numa boate, num casamento, num aniversário. No entanto, o cristão é uma pessoa que avalia isso. Isso aqui não é pieguice, é coisa muito séria, porque eu posso dizer a vocês que 70% dos aconselhamentos que eu faço, que eu recebo, que eu sou procurado, vem de relacionamento. No primeiro momento você investiu tudo na pessoa amada. Você acreditou que seria o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Você acreditou que seria o noivo ideal, a noiva ideal, o amigo ideal, a amiga ideal. E de repente aquela pessoa lhe decepciona porque revela com os procedimentos o que na verdade havia oculto. Pergunte a quem você conhece ou você mesmo se não foi assim.
De repente, o outro mostrou quem ele era de verdade. Ela mostrou quem ela era de verdade. Nos primeiros momentos, alegria, efusão, não é? Grandes emoções, prazer. Mas daqui a pouco, o outro vai se desfigurando e vai aparecendo o verdadeiro rosto, a verdadeira personalidade, o verdadeiro caráter. De repente, aquele relacionamento tinha tudo para ser durável, feliz, próspero, produtivo, e se torna enganoso. Porque o outro, de tanto que escondeu quem ele era de verdade, quem ela era de verdade, agora não aguenta mais. Por que de repente o marido não aceita nem um toque carinhoso da esposa no rosto? Por que de repente uma noiva não aceita um carinho de um noivo e eles estão de casamento marcado? Por que um amigo desaparece até da internet e bloqueia o outro? Porque o eu verdadeiro agora veio à tona. Mas, irmão, pode ser também fruto da decepção, até nisso. O eu verdadeiro não é um ser que perdoa. O eu verdadeiro não é um ser que supera, que sublima o que houve. Mas o outro pode ter aprontado. O eu verdadeiro não aceita ser enganado, passado para trás. Não aceita dialogar, não aceita acordo. De qualquer modo, é a autorrevelação do próprio eu. Você pode estar me ouvindo e dizer, então quer dizer que eu vou passar a vida inteira, né, procurando alguém? Não. Mas você precisa ter os pés bem fincados na realidade para saber que um relacionamento é uma pista de mão dupla. Você dá, mas você recebe. E vice-versa. Não é? Vice-versa. E esse é o aspecto de quem está numa relação. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ideia de suicídio. Porque o outro mudou demais. Porque o outro está ameaçando ir embora, a outra está ameaçando romper. Mas antes só havia paz, alegria, contentamento, felicidade. E agora o outro com comportamento está dizendo que vai embora, é um adeus. É um luto, não é? É diferente do luto de quem morre porque vemos ali sepultado e temos que nos conformar, não volta mais. Mas de repente você admitir que a pessoa amada vai ser feliz com outra pessoa, que vai reconstruir a sua vida com outra pessoa, para quem amou de verdade não é fácil. São esses os aconselhamentos que sempre me procuram, né? O cristão tem um compromisso com o testemunho de vida. Por isso, a qualidade da relação, o distintivo cristão do relacionamento, as motivações católicas do relacionamento. Você é a imagem e semelhança de Deus e o outro também. Você é a imagem e semelhança de Deus e a outra também. Então há o quê? Uma relação de união, santificação, respeito, progressão, crescimento, com todas as alegrias e conveniências de uma relação, porém, o espiritual embasa isso e fortalece e fecunda as raízes. Eu encontro muitas noivas que dizem, eu sou católica, mas meu noivo não reza nem Ave Maria. Isso terá consequências, claro. Muitas esposas ou esposos que dizem, né? A minha esposa não vai a uma missa. Isso tem consequência na família, na educação dos filhos, na relação dos dois. Também entre amigos, né? De repente, uma amizade te leva para comportamentos anticristãos e que vão ter consequências morais e até sociais. De repente, uma amizade te leva para um vício. Vício esse que você não tinha. De repente, uma amizade te leva para uma religião que te faz negar o teu batismo. Você, para não perder aquela amizade, entra para aquele credo religioso. É como se não tivesse sido batizado. O que eu quero dizer hoje à tarde é que todos nós temos que ter responsabilidade com os nossos relacionamentos.
nós consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, mas sobretudo os leigos, né? Que por força da realidade que vivem, namoram, ficam noivos e se casam, é preciso saber com quem você vai casar. De repente alguém está escondendo um grande trauma que vai revelar no casal, uma doença psíquica que está escondendo que vai revelar quando estiverem na vida a dois. Vai esconder um diagnóstico de uma doença física, mental, psicológica, mas revela isso ao longo do relacionamento. Então o cristão não entra de cabeça numa relação, vai refletindo, vai analisando, vai configurando, vai definindo os espaços desta relação. Esta relação está me afastando de Deus, essa relação está me afastando dos meus familiares, inclusive dos meus pais. Essa relação está me propondo romper com amizades que eu construí ao longo do tempo. Essa relação está me fazendo mudar os valores que até então estavam fincados em mim. Esta relação está mexendo na minha própria religiosidade. Então ainda é tempo, ainda é hora de um retrocesso, de uma introspecção, de uma, né? Ah, irmão Emanuel, isso é muito bonito na teoria, mas a prática aqui é mais importante que a teoria. A teoria diz, a prática faz acontecer, né? A teoria diz o que é. Uma coisa é você ter uma receita de como fazer um belo bolo de chocolate, outra coisa é ir para a cozinha fazer esse bolo. Então, quando as pessoas me procuram assim, quebrantadas, aviltadas, humilhadas, padecentes, muitas delas vêm trazidas pelos familiares, porque não conseguem andar sozinhas, porque um casamento acabou, porque o noivado acabou. Não é hora de sermão para essa pessoa. Mas se tivesse acontecido antes uma reflexão, uma ponderação, um questionamento sincero de quem o outro é, talvez não estaria nessa situação. Eu atendo pessoas na casa-mãe da nossa comunidade tolhidas, destruídas, arrasadas por um casamento que acabou, por um noivado que se desfez e até por uma amizade que acabou. E o sentimento que me dá quando eu estou conversando com essas pessoas é que se não houver cura desse sentimento, a vida daquela pessoa realmente acabou. Conheço pessoas que estão paralisadas numa depressão profunda por causa de relacionamento de há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu conheço pessoas que nunca mais conseguiram sorrir para a vida. Eu não sei quantos de vocês leram na infância e adolescência Poliana, né? Poliana 1, Poliana 2. Há quem diga até que existe a Poliana 3. Não sei, eu li até o 2. E qual era o jogo da Poliana? O jogo do contente, não é? Tudo o que acontecia, a Poliana dizia, poderia ser pior, poderia ser pior, poderia ser pior. Então, na adolescência, na juventude, nós achávamos aquilo realmente um brilhantismo, o jogo do contente da Poliana. Depois a vida provou que não é bem assim. Tem coisas que não podem ser pior do que aquilo, pelo menos para cada pessoa, né? E aí nós estamos falando da individualidade. É necessário, meus irmãos e irmãs, termos prudência sobre relacionamentos. E eu quero falar para terminar para você que está noivo, que está casando mais ainda. Sempre é tempo de avaliar isso. Para amanhã não sofrer, porque aí SCC não dá jeito, a equipe Nossa Senhora não tem o que fazer, movimento familiar cristão também não tem o que fazer, por quê? Porque a coisa estava na base, né? Às vezes eu encontro casais que dizem assim, eu fui do SCC muitos anos. E aí eu costumo perguntar o que houve porque deixaram o encontro de casais, ou as equipes de Nossa Senhora. E os pretextos, né, são muitas vezes coisas muito pequenas, muito sem sentido. Mas por trás estava um relacionamento que estava muitas vezes no fim. Depois a gente encontrar na vida. Então, um relacionamento a dois é uma coisa que deve ser para a vida toda. Mas se não houver firmamento nas bases do marido, da mulher, é uma coisa que já está com a data marcada para terminar. Um relacionamento a dois deve ser uma construção, não é? Dual,
de felicidade. Não é uma construção única, não é uma construção egoísta, né? Do tipo, eu me basto com você, mas uma relação que constrói, uma relação que averigua e vai adiante. Falo para você que está machucada por um relacionamento que acabou, seja ele de amizade, namoro, noivado, casamento. Você sabe que existe o tempo do luto, não é? Segundo os psicólogos, até 1 ano. Passou disso, já é uma questão de terapia. Então você vai precisar ter paciência com o que houve, paciência com o que aconteceu. Você vai passar por todas as etapas: o desespero, a decepção, depois vem a reflexão e depois vem a aceitação como 4ª etapa. Não adianta tentar atravessar as etapas, antecipá-las. Você está morto de magoado, morto de ferido, vai cair na bebida, vai cair no samba, vai cair no forró, vai cair num show. Você vai voltar arrasado quando o efeito dessa emoção passar. É bom respeitar o luto dessas dores, porque a gente cresce com elas, né? E a partir do momento que cresce, aprende. E ao aprender, mais dificilmente erra. Se você está sofrendo porque acabou um namoro, um noivado, um casamento ou uma grande amizade, saiba, o outro apenas mostrou quem ele era, quem ela era de verdade e foi embora. Depois você vai perceber que foi até um livramento, mas não agora. Depois você vai ver que precisou passar por isso para encontrar a outra pessoa maravilhosa, mas não agora. Depois você vai perceber que certa amizade era uma tortura de você. Você era uma pessoa explorada pelo amigo, pela amiga, que tirou de você o que quis e foi embora. Quantos momentos bons você providenciou, proporcionou ao amigo e à amiga, e hoje ele lhe despreza, esquecido dos momentos tão bons que você proporcionou com seu dinheiro, com seu carro, com as suas viagens, com seus presentes. Tem ex-amigo que é assim, né? Explora você de A a Z e vai embora. E dói, machuca, porque você percebe que foi usado, explorado, enganado. Não havia amor de verdade, não havia amizade. Quero terminar dizendo isso: o Espírito Santo conduz o cristão que quer ser conduzido, né? O Espírito Santo se dá a quem o quer. Ele não se derrama à força. O Espírito Santo ilumina onde é permitido que ele ilumine, que deixe que ele ilumine, né? Já dizia o filósofo: nenhum vento ajuda um barco sem direção, né? E aí acaba que, ao pedir ao Espírito Santo orientação e discernimento, batizado que você é, receberá o dom da visita infusa do Espírito Santo para lhe esclarecer. Talvez seja melhor chorar agora algumas lágrimas por interromper uma relação que no futuro será de muita dor, do que chorar a vida inteira por uma coisa que nós já sabíamos que não ia dar certo. Agora, o contrário do que eu estou dizendo: se você encontrou a pessoa que dar a você a satisfação, a autorrealização, que é uma cumplicidade, que é uma retribuição, Deus abençoe. Seja feliz, vá adiante. Não existe a pessoa certa. A pessoa certa é você. A pessoa certa é você. E a partir disso constrói a relação. Constrói os meandros, né? Do que seja a relação de vocês. Deus abençoe vocês. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.